Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula de matemática. Hoje vamos tratar de um tema bem interessante. Muitas vezes nós pegamos jornais e revistas e olhamos tabelas e gráficos e não sabemos interpretar, não sabemos ler o que aquilo quer nos dizer. Então o assunto de hoje é sobre interpretação de gráficos e tabelas. Bom, temos aí agora uma tabela bem atual, que fala dos casos do Covid-19 em Pernambuco. Então nos aparece aí alguns dados, certo? Nesses dados tem aí o número de internados, o número de pessoas em isolamento, o número de mortes, o número de casos confirmados e o número de recuperados. À frente de cada nome desse aparece a quantidade. Então, interpretando essa tabela, nós vamos saber lidar com que tipo de dados ou com que coisas estão acontecendo em relação à quantidade. Bom, analisaremos agora os gráficos. Vejam que aparece aí 3 tipos de gráficos. O primeiro gráfico à esquerda é chamado gráfico de colunas ou gráfico de barras verticais. Aí está expresso o gráfico, tem lá em cima o título, produção de sucos, e tem os sabores do suco embaixo, suco de uva, laranja, manga e pêssego, e tem a quantidade em ml de litros, ou seja, a quantidade que se produz. Então, analisando aí no primeiro gráfico à esquerda, se você vê o gráfico do suco de uva, ele vai até um certo número ali, até o número 30. Aquilo quer dizer que é produzido 30 ml de suco de uva num determinado período de tempo. Em relação ao suco de laranja, veja que a barrinha ou a coluna do suco de laranja sobe até o 35. Então isso quer dizer que o suco de laranja é produzido 35 ml. O suco de manga, a barrinha sobe até o 15 e o de pêssego até o 10. Então essa é a quantidade de ml que são produzidas referente a esses tipos de suco. No gráfico do meio, a gente costuma dizer que é o gráfico pizza ou gráfico de setores. Veja que ele é uma bola que se divide em várias partes, tá? E, obviamente, de acordo com o tamanho das partes, isso vai corresponder à quantidade desejada. Nesse tipo de gráfico mais específico, aparece a preferência por modalidades esportivas. Então, do lado direito aparece 5 modalidades: futebol, vôlei, basquete, natação e outras modalidades. Então, observando o gráfico, e as cores das modalidades que estão à direita, a gente consegue perceber a preferência, por algumas modalidades esportivas de algumas pessoas. Esse é o gráfico de setores, também chamado gráfico de pizza. E por último, à direita, aparece o gráfico de linhas, onde a gente aparece aí os meses do ano, Então a gente vai vendo que ele vai subindo e descendo. As linhas não são uma constante, não estão em linha reta. Ele vai subindo e descendo, então vai variando. Veja que a produção de vendas no mês de janeiro é 1, em fevereiro já aumentou um pouquinho, em março aumenta e de repente para abril já cai, já há uma descida. E aí retorna a subir em maio, sobe em junho, aí em julho desce. Ou seja, você vai vendo onde vai aumentando e onde vai diminuindo. Tudo isso que a gente falou é análise de gráfico. Relembrando, primeiro gráfico da esquerda, o gráfico de colunas ou gráfico de barras verticais. O gráfico do meio é o gráfico de setores e o último gráfico é o gráfico de linhas. Bom, vamos agora às aplicações. Aplicações são exemplos que vocês vão ver para facilitar na hora de fazer as atividades. Então eu coloquei 2 questões. Vamos analisar a primeira. Está falando aí que o seu Rogério tem uma loja de descartáveis. Então ele tabelou os descartáveis dele para saber a quantidade de vendas por pacotes. Então do lado esquerdo da tabela tem os produtos vendidos durante a semana e à frente tem a quantidade de vendas por pacotes. Então observe que na tabela está dizendo aí
que ele vendeu 65 pacotes de pratos, 50 de talheres, 100 de copos, 25 de taças e 30 de bandejas. Então aparece uma pergunta aí à direita. Quantos produtos seu Rogério vendeu durante a semana? Então essa produção aí que ele tabelou, que ele colocou na tabela, corresponde a uma semana. Então em uma semana ele vendeu tudo isso aí. A pergunta diz quantos produtos. Então a gente vai adicionar, ou seja, somar todos esses valores, como está aí de vermelho. Então isso quer dizer que seu Rogério vendeu um total de 270 produtos. Ou seja, basta avaliar a tabela. Todos os dados que nós precisamos estar na tabela. Vamos analisar agora a segunda aplicação. Bom, esse gráfico já apareceu anteriormente no vídeo, quando eu dei o exemplo do gráfico de setores há pouco tempo. Então, aparece um gráfico aí em relação à preferência de modalidades esportivas. Então, baseado nesse gráfico, aparecem duas perguntas. Qual a modalidade esportiva preferida entre os entrevistados e quantos entrevistados preferem natação? Então, vamos analisar o gráfico que está à esquerda. Ora, tem uma parte do gráfico que está dividida, não está dividida em partes iguais, mas tem uma parte do gráfico maior, que é justamente a parte pintada de verde. E se a gente olhar à direita, dentro do gráfico, a parte de verde corresponde ao esporte futebol. Então, em relação à resposta da letra A, está dizendo qual a modalidade esportiva preferida. Então, isso quer dizer que, analisando o gráfico, como ele tem uma grande parte do gráfico, isso quer dizer que a resposta é futebol, porque corresponde à maior fatia do gráfico, a maior parte pintada do gráfico. Em relação à letra B, pergunta: quantos dos entrevistados preferem natação? Ora, natação corresponde a que cor, se você for olhar no gráfico aí? Está naquela cor azul claro. Então, se você vê o número ali que está acima da corzinha azul clara, corresponde a 10%. Então, essa é a análise que a gente faz desse gráfico de setores. Bom, meus amores, tem aí nessa parte agora as suas atividades para a gente concluir, tá? Ler as páginas 88 e 89 e fazer os exercícios das páginas 90, 91 e 92. Todos os exercícios são relacionados ao assunto que a gente acabou de ver no vídeo. Todos eles referentes à interpretação de gráficos e tabelas.